No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com o romancista e ensaísta Rui Mourão. Hoje nós vamos falar sobre a minha atividade cultural como um todo. Eu sou romancista, ensaísta e diretor do Museu da Inconfidência, onde cuido do patrimônio cultural brasileiro. Essas atividades parecem se encaminhar em direções diferentes, mas, na verdade, elas se completam e fecundam o meu trabalho comum. Fique ligado. No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o romancista e ensaísta Rui Mourão. Rui Mourão nasceu em Bambuí, Minas Gerais. É formado em Direito pela UFMG e é mestre em Letras Brasileiras pela Universidade Nacional de Brasília. Dentre seus trabalhos, destacamos Curral dos Crucificados, romance. Estruturas, ensaio sobre o romance de Graciliano Ramos. Cidade Calabouço, romance. Monólogo do Escorpião, romance. Boca de Chafariz, romance. A Nova Realidade do Museu, ensaio. E Servidão em Família, romance. Atualmente, Rui Mourão exerce a função de diretor do Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Rui, você já está com mais de 30 anos de publicação em livro. Gostaria que você resumisse para nós um pouco dessa história. O primeiro trabalho que eu publiquei, uma crônica sobre Sagarana, que havia sido editada uns 12 anos antes, apareceu nas páginas do jornal Amanhã, do Rio de Janeiro. Diná Silveira de Queiroz, semanalmente, cedia aquilo a jovens escritores. Eu comecei a publicar ali e isso foi muito importante, porque uma série de pessoas em Belo Horizonte que estava também tentando iniciar a sua carreira, me procurou e nós, então, criamos uma revista, a revista Tendência. Uma revista ainda ingênua, mas que nos apresentou ao público mineiro, principalmente. Depois dessa revista Vocação, eu comecei a publicar nos suplementos literários, suplementos em Minas Gerais, suplemento em São Paulo, do estado de São Paulo, suplemento da Amanhã, um suplemento literário muito famoso que havia. Nós começamos a publicar lá. 10 anos depois, basicamente o mesmo grupo, quer dizer, eu, Fábio Lucas, o Afonso Ávila, Laís Corrêa de Araújo, depois o Fritz veio se juntar, o Afonso Romano Santana, nós publicamos uma revista chamada Tendência. Era uma revista já mais ambiciosa. Nós queríamos fazer uma pesquisa em torno do que nós considerávamos importante para o Brasil na época, a vinculação da literatura à realidade brasileira. Uhum. Essa revista teve um grande êxito tão grande que chamou a atenção, por exemplo, do Guerreiro Ramos, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Ele nos procurou dizendo que nós estávamos exatamente fazendo aquilo que eles desenvolviam lá, pesquisando um pensamento próprio para a cultura brasileira. Nós queríamos vincular a criação literária à realidade, mas não de forma ingênua. Nós queríamos pesquisar a forma, a expressão e, ao mesmo tempo, pesquisar um conteúdo brasileiro. Certo. Isso acabou tendo consequências importantes. O movimento concreto, por exemplo, que evoluía em São Paulo, numa linha completamente diferente, mais de pesquisa formal estrita, eles acabaram evoluindo e nós também evoluímos no sentido. E houve um encontro
das duas tendências. O último número da revista foi feito com a colaboração dos dois grupos. Houve uma espécie de frente única, é o que se disse na época. Houve uma frente única entre os dois grupos. A revista teve grande êxito e continua tendo até hoje. A semana passada eu fui visitado por uma estudante do curso de jornalismo da PUC, que está fazendo uma pesquisa sobre a tendência. E uma professora aposentada do curso de História da Federal está fazendo um estudo e vai publicar um longo trabalho sobre a revista. Ok. Nós ainda vamos falar mais sobre o Grupo Tendência. Agora eu queria tratar um pouco do aspecto da sua ficção Curral dos Crucificados e Cidade Calabouço. Partem do ambiente cidade e universalizam essa temática. Fala para nós sobre esse trabalho. Nesses dois livros, eu estava tentando fazer um retrato do Brasil. Curral dos Crucificados pega Belo Horizonte e o Brasil numa fase muito especial. É um momento em que estava sendo intensificada a industrialização de São Paulo, não é? E São Paulo estava absorvendo a mão de obra que vinha do Nordeste. As cidades brasileiras estavam inundadas de pessoas em trânsito para São Paulo. Belo Horizonte vivia repleta de retirantes que dormiam pelas ruas, debaixo de viaduto, em cima das calçadas. É esse ambiente que eu procuro mostrar em Cidade Calabouço, em Curral dos Crucificados. É mais ou menos o caos, né? Um caos muito grande e que nós atravessávamos naquele momento. Essas levas traziam problemas para a cidade e a cidade não conseguia resolver nem o problema deles, nem o seu próprio problema. Era um elemento gerador de problema na capital, não é? E que não representava solução também para essa pessoa, porque da mesma forma que ele descia procurando São Paulo, daí a pouco ele estava subindo, retornando às suas origens. Agora, Cidade Calabouço, eu transponho esse problema para um outro nível, sabe? Eu procuro fazer mais no plano de uma alegoria. Eu descrevo um grande carnaval, um carnaval que não acaba, um carnaval que ultrapassa os 3 dias tradicionais e continua, enfim, parece que não vai ter fim. Esse carnaval vai minando a realidade, vai minando os valores morais, acabando com tudo dentro da sociedade. Parece que a sociedade vai entrar num momento de caos absoluto. Quando a narrativa chega a esse clímax, surge a família de um retirante. Essa família vai entrando, ninguém sabe vindo de onde, mas ela vai entrando, a massa abre passagem, ela vai até o monumento dos fundadores, que era exatamente na Praça 7, não é? Se assenta e fica ali parada, sem uma palavra, apenas sentada. A partir desse momento, a multidão em volta, e o carnaval em volta, entra em crise. Entra em crise. Aquele ritmo de folia, de alegria, começa a se modificar e começa a virar tragédia. E parece, então, que tudo vai acabar agora nesse sentido da tragédia. Tudo vai se desmantelar, se desmoronar. Quando também a narrativa atinge esse outro caos, de pique absoluto da desgraça e do desmantelamento, surge um outro personagem que aparece também, ninguém sabe de onde, vai entrando, e é Dionísio, é o deus Baco, deus da folia. Ele vai entrando, chega até diante da família dos baianos, saca um punhal e enfia no peito do baiano. Nesse momento, tudo se transforma e a folia, então, retorna. E, quer dizer, então é o retrato que eu faço do Brasil como um país de carnaval absoluto, é um caos.
Rui, nós convidamos o Alessio Cunha, jornalista e crítico literário, para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? A obra do escritor mineiro Rui Mourão não deve ser analisada sob um único prisma. É importante ressaltar as várias nuances de seu trabalho, principalmente o aspecto historiográfico e museológico. Além de diretor do Museu da Inconfidência de Ouro Preto, Rui Mourão prestou um grande serviço ao resgate da memória da música colonial e barroca em Minas Gerais, através de seu trabalho sobre o musicólogo alemão Francisco Kurt Lange, que morou em Ouro Preto nas décadas de 60 e 70. É um belo trabalho que merece ser reeditado. Inclusive, recentemente, no início do ano, o musicólogo Kurt Lange morreu no Uruguai, em Montevidéu. Outro aspecto de sua obra é o ensaio literário. Seu livro Estruturas, sobre a obra do escritor Graciliano Ramos, é de suma importância e até hoje é analisado e estudado em escolas de primeiro e segundo graus e em universidades dos cursos de letras. Também é um outro livro dele que merece ser reeditado, principalmente pela forma a qual o Rui Mourão disseca a obra do autor de Memórias do Cárcere e Vidas Secas. Não poderíamos deixar também de comentar o trabalho do Rui Mourão ficcional. O principal trabalho dele, Boca de Chafariz, que foi inclusive finalista do Prêmio Pégaso para a Literatura na América Latina, ao qual saiu o vencedor, o escritor mexicano Francisco Rebolledo, com seu livro Raceiro. Esse livro esse livro é passado em Ouro Preto e revelam vários personagens da história da cidade, desde os poetas inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, até personagens recentes, que de uma forma ou de outra tiveram relação com Ouro Preto, como o pintor Guinhar. Mais recentemente, no final do ano passado, o Rui Mourão lançou o seu último livro, Servidão em Família, no qual desnuda quase com perfeição o universo da tradicional família mineira, influenciado por autores como Clarice Lispector e Lúcio Cardoso. Bom, nós vamos comentar algumas das obras citadas pelo Alessio, mas inicialmente eu gostaria de falar um pouco mais sobre Estruturas, ensaios sobre o romance de Graciliano, que é um ensaio crítico onde você desenvolve, de certa forma, um novo método de abordagem da obra literária. Comenta para nós essa perspectiva. Bom, o Graciliano é um dos meus autores preferidos. No período da minha formação, eu li muito toda a obra do Graciliano, li Mário de Andrade, li Faulkner, Hemingway, Guimarães Rosa, são os autores que me ajudaram. O Graciliano eu estudei mais detidamente num curso que dei na Universidade de Brasília. Eu fiz uma análise minuciosa dos livros, dos romances de Graciliano em aula e aproveitei esse material para a realização desse livro. Esse livro é um novo método porque eu pus de lado todas aquelas técnicas de abordagem dos textos literários tradicionalmente usadas e que estavam sendo usadas naquele momento e procurei realizar um corpo a corpo direto com a obra de Graciliano. Uhum. E procurando ver a obra por dentro, né? Fazendo uma análise estilística, coisa que não havia sido tentada até aquele momento. Esse livro teve um grande êxito, foi muito bem aceito, adotado no país inteiro e continua ainda sendo usado. Recentemente, um professor da PUC, no Rio, me procurou para ver se eu não tinha mais exemplares e se eu não estava com a intenção de reeditar esse livro, porque os alunos dele estavam tirando xerox do livro e trabalhando dessa forma. Ele achava isso uma coisa inadequada, e ele veio me falar a respeito. A perspectiva, de certa forma, você faz notar a importância de se avaliar uma obra em conjunto, né? Diferentemente de ver as obras separadamente. Como é que é isso? Não, eu fui analisando livro por livro, sempre com o mesmo método e, naturalmente, então, levantando uma imagem única da ficção do Graciliano, né? Um livro que me impressionou muito e que me ajudou demais pela sua estrutura foi, sem dúvida, Vidas Secas.
Vidas Secas eu acho um livro notável, inovador no Brasil. É um livro que o Rubem Braga chamou de desmontável. Ele é desmontável porque ele foi feito através de uma montagem. De fragmentos. De fragmentos. Ele foi escrevendo contos, vamos dizer, contos, os capítulos, né? E depois montou aquilo como se monta um filme no cinema. Se você mantiver o primeiro capítulo e o último, os capítulos intermediários você pode permutá-los sem prejuízo do todo dessa obra. Essa montagem eu usei nos meus livros, até hoje eu uso a montagem, o sistema de montagem, porque eu tinha preocupação, eu que fui sempre um pesquisador da ficção, eu sempre escrevi fazendo a prática da ficção e fazendo o estudo da ficção, uma coisa fecundando a outra. Eu tinha a preocupação de eliminar a história, a anedota. Por quê? Porque a anedota é um círculo lógico que se interfere entre a realidade e o escritor. E eu queria atingir diretamente a realidade. Eu estava, naturalmente, com a perspectiva do Husserl, né? A fenomenologia do Husserl, é querer, pela intuição, captar a realidade. Então, para quebrar a história, a montagem foi fundamental. E eu, depois, comecei a tentar quebrar, inclusive, a estrutura da frase, porque a frase também é uma estrutura lógica. E eu quebrava essa estrutura usando sinônimos, repetições, etc. Essa experiência eu levei à exaustão. Porque depois você acaba incidindo na sintaxe convencional novamente. Depois eu recuei, eu não digo recuo, eu avancei noutra direção. Porque eu entendo que a obra de arte, a ficção, ela visa a comunicação. E isso tem que ser pesquisado também. Se você vai fazendo uma obra muito intelectualizada, você restringe o público que pode atingi-la, que pode compreendê-la. Então você tem que pesquisar, você não pode ceder na qualidade, mas tem que pesquisar a comunicação. Isso eu parti para isso no livro, que é o monólogo do Escorpião. Eu rompi totalmente e caí, então, de certa forma, outro plano. E, a partir dali, eu comecei a ver como é que eu poderia chegar a uma comunicação cada vez maior. De certa forma, você constrói um leitor ideal para a sua obra no momento em que você se senta para escrever para ele, já que você se preocupa com essa comunicabilidade. Sem dúvida. Quer dizer, eu passei a escrever com um olho num possível leitor. Então, eu coloquei aí o problema da comunicação. E no livro, por exemplo, que eu escrevi sobre Ouro Preto, o tema é Ouro Preto, que é Boca de Chafariz. O primeiro parágrafo desse romance diz o seguinte: o tempo comanda os homens e as coisas. Às vezes assume aspecto de emergente desgraça. Será? O mundo está continuamente renascendo das suas próprias cinzas, as noites sucedem-se às manhãs, e essas sempre com aparência de realidade inaugural. Mas atrás de uma manhã, há invariavelmente outras manhãs, circunstância que a torna tão fascinante e contraditoriamente tão singular. E nesse romance você atualiza, inclusive, a Inconfidência Mineira. Fala sobre o tempo para nós. Olha, esse romance é um romance sobre a restauração. Eu ia escrever sobre Ouro Preto. Então, qual o problema fundamental de Ouro Preto? Era a restauração. Uma cidade que veio do passado e que continua no presente e vai sendo permanentemente atualizada e restaurada. Eu apanhei a cidade num momento crucial dela, em que ela foi invadida por um temporal de grandes proporções e ameaçou se desmantelar, acabar. Eu descrevo esse plano e descrevo outros personagens que vão surgindo num plano atual e no plano passado. Essa desgraça de Ouro Preto faz surgir os fundadores da cidade que vêm em socorro dela. É o Aleijadinho, é Tiradentes,
Antônio Dias de Oliveira, né? O Luiz da Cunha Menezes, o fanfarrão Menezes, o construtor do palácio que hoje ocupa o Museu da Inconfidência. E, ao mesmo tempo, esses personagens dialogam com outros personagens da atualidade. Tarquínio, Jair Inácio, estudante de uma república em Ouro Preto, etc. A história vai evoluindo até certo ponto em que a cidade está acabando debaixo do temporal. Em seguida, começa a recuperação e começa a reviver a cidade. É como se fosse uma ampulheta, né? O temporal vai acabando com a cidade, depois a cidade vai renascendo e acaba na sua glorificação quando recebe o título de monumento da humanidade. Quer dizer, vou usar uma imagem simplista, mas diríamos, Ouro Preto é uma cidade histórica, mas não é um museu, é uma cidade que pulsa, viva. É uma cidade viva, extremamente viva, e isso é que é a grandeza dela. E o que ela é no presente hoje para você? É uma cidade que participa do mundo atual, tem um grande apelo para a realidade do momento e, ao mesmo tempo, é densa de significação, porque atrás de tudo estão as bases da própria formação brasileira. É extremamente significativa a cidade sob esse aspecto, não é? Exatamente. Ouro Preto tem a marca da liberdade, né, da Inconfidência Mineira. E no texto final de Monólogo do Escorpião, outro romance seu, há uma carta de uma personagem em que se escreve o seguinte: Carta à humanidade. Comunico ao homem futuro e ao que a ele suceder em desassombro que liberdade é coisa que se agarra com as mãos, que se arranca aos que a desejam manter subjugada, que se carrega como se porta qualquer bandeira. Tenho nojo de quem me olha para de mim se apiedar. Cuspo na cara de quem me aparece com a petulância de querer me reformar. O animal é livre porque livre é a sua decisão de correr nos campos sem fim do território em que nasceu. Aceite um forte abraço dessa fraternidade sobrevivente, mas sempre triunfante. Onde é que fica o tema da liberdade na sua obra? Bom, a liberdade é o ideal que todos nós procuramos. Nós que vivemos numa sociedade violenta, uma sociedade repressiva, não é? Temos a ânsia da liberdade e temos que desenvolver um grande esforço no sentido da liberdade. É esse o problema. A liberdade buscada por esse grupo de motoqueiros, por exemplo, é uma liberdade em termos absolutos, coisas que absolutamente não existem. Não é? A liberdade é uma coisa conquistada a cada momento. Reconhecendo limites. Reconhecendo limites. É uma conquista da pessoa, uma conquista diária, cotidiana e de todos os momentos. Essa que é a verdade. Esse grupo aí é um grupo de rebeldes, né? Então, eles só aceitavam uma liberdade em termos absolutos, coisa que realmente não existe. Essa paixão sua, Ouro Preto, certamente te levou a se tornar um dos maiores especialistas no Brasil, pelo menos da realidade dos museus. E você é autor de um ensaio, A Nova Realidade do Museu, além de coordenar, dirigir e coordenar o museu. Eu gostaria que você falasse agora dessa sua faceta administrativa. Bom, eu quando retornei ao Brasil, eu estive lecionando no exterior, nos Estados Unidos. Quando eu retornei ao Brasil, eu comecei como editor do suplemento literário do Minas Gerais. Poucos meses depois, eu fui afastado por imposição do general local, porque eu havia participado da Universidade de Brasília e era considerado suspeito. Então, não permitiram que eu ficasse ali. Saindo do jornal, eu acabei sendo diretor executivo da Fundação de Arte de Ouro Preto e depois diretor do Museu da Inconfidência. É uma profissão que eu jamais esperei ter, mas com a qual eu me identifiquei extraordinariamente. Eu tenho prazer em ser diretor do Museu da Inconfidência e lidar nessa área, porque essa área me enriqueceu, inclusive, me deu uma nova visão da realidade.
Eu peguei ali exatamente as raízes da formação brasileira e da minha formação. Isso fecundou extraordinariamente a minha maneira de encarar o Brasil e a realidade. Eu não teria escrito 3 livros que escrevi se não tivesse essa experiência em Ouro Preto. É o livro exatamente esse, A Nova Realidade do Museu. É o alemão que descobriu a América, sobre a música colonial e a descoberta do Kurt Lang, e sobre o Museu da Inconfidência. Essa minha profissão de diretor do museu acabou tendo um certo êxito. Eu fui coordenador do grupo de museus e casas históricas em Minas Gerais durante muito tempo e durante 4 anos fui coordenador do Programa Nacional de Museus. Ótimo. Rui, nós estamos chegando ao fim e no tempo que me resta eu gostaria apenas de chamar a atenção para o seu livro Servidão em Família, que é Prêmio Pegasus de Literatura para Latino-Americanos de 1954. Fica aqui um convite ao espectador para que o leia. É sobre o tema, exatamente um tema atualíssimo, que é desse da dissolução, das dificuldades inerentes à estrutura familiar. A minha pergunta final para você é sobre o seguinte: você enfrenta dificuldades naturalmente na gestão do patrimônio histórico de Ouro Preto, da ordem material, econômica e financeira. Gostaria que você mandasse um recado no aspecto da educação para aquelas pessoas, adolescentes principalmente, jovens principalmente, que destroem a memória artística nacional com atos de vandalismo. Isso é uma coisa lamentável que eu verifico sempre e que lastimo profundamente. A Serraria Souza Pinto, por exemplo, ela acabou de ser inaugurada, ela já está toda pichada. Isso é um absurdo, né? Além disso, o vandalismo mesmo, destruidor de monumentos. Ouro Preto, felizmente, tem sido preservado desses atos. Ouro Preto reúne muita gente, às vezes, gente que se entrega aos prazeres, à bebida, mas, felizmente, tem preservado Ouro Preto. Nós não temos esse fenômeno da pichação lá, por exemplo. Não é? E a destruição de um ou outro monumento é raro. Houve, por exemplo, na frente da igreja de São Francisco de Paula, a destruição de umas peças ali. Sabe? Mas eu não sei se foi uma destruição intencional ou se foi consequência de ajuntamento de gente. Derrubaram aquela imagem e ela se fraturou. Foi recuperada. Tomara que nem raramente isso aconteça mais. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o jornalista e crítico literário Alessio Cunha. Rui, me pediram para fazer uma pergunta para você, mas eu vou fazer uma sugestão. Existe um personagem de Ouro Preto, que é a Dona Olímpia, que já foi até tema de filme do Luiz Alberto Sartori e também de música do Toninho Horta, e que eu sinto falta de uma concepção literária em torno desse personagem. Eu queria saber se existe alguma intenção da sua parte de trabalhar literariamente esse personagem que, com sua alegria, tanto fez por Ouro Preto nas décadas de 50, 60 e 70. A Dona Olímpia realmente é uma personagem notável. Eu a conheci e ela marcou realmente Ouro Preto e já foi até capa da Times. Essa é uma personagem que devia ser abordada literariamente, não tem dúvida nenhuma. Eu não posso dizer se eu tenho essa intenção, quem sabe? Vamos ver. Eu acho que é uma sugestão e um apelo interessante esse, viu? Tentador. Rui Mourão, Vereda Literária agradece a sua entrevista, deseja muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. .br. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.